Os dias no Brinco de Ouro não têm sido tranquilos. Com a pior campanha da Série B do Brasileirão, ao lado do Ituano, o Guarani somou um aproveitamento de 16%. E na tarde de ontem, torcedores organizados estiveram no estádio para protestar contra os péssimos resultados que vem acontecendo desde o Campeonato Paulista até a Bezona. E também contra a atual gestão do CEO Ricardo Moisés. O grupo de torcedores teve uma conversa aberta com jogadores, comissão e com a diretoria. Vamos escutar o professor falar. Vamos escutar o que ele tem para falar aí. Vocês podem cobrar de mim a melhor. Faz favor, aperto lá na frente. Por favor. A gente veio pra cá, eu sei que não tá rendendo o que era para render. Mas nós temos que ajustar e eu sou prova disso. Estudei para isso. Certo. Que se a gente não começar a ajustar lá de trás, nós estamos ajustados. Tenho passado vídeo para eles toda semana. Toda semana eu tenho passado vídeo para eles. Os caras têm se comprometido comigo aqui. Tem se comprometido com o clube. Eu sei que tá faltando sim, pô. Tá faltando a gente ser agressivo lá na frente. Tu acha que eu sou besta, cara? Tu acha que eu sou bobo, sou burro? Então nós vamos pressionar, nós vamos melhorar. E eu sou responsável por isso aí. Vocês podem me cobrar. Podem me cobrar. Não tem problema, eu tô cobrando os caras. Eu não vim pra cá, jogo, se não ganhar, não vai cobrar. Em nome do time, o capitão Vladimir falou com os torcedores e comentou que os atletas também estão insatisfeitos e ainda estão fazendo de tudo para reverter a situação. A gente também aqui é uma indignação do c****. Eu mesmo aqui, eu falo pra todo mundo direto e ressalvo. Não vim aqui pra ter uma passagem no Guarani não, entendeu? Eu vim aqui pra fazer história, pra deixar marcada a história, entendeu? Isso aí eu acho que todo mundo tem que carregar aqui, todo mundo tá indignado pra cá, tá insatisfeito. A gente tá fazendo de tudo, mano, pra reverter essa situação. No meu ponto de vista, pelo menos esses 3 últimos jogos aí, acho que, tipo assim, em relação à postura, melhorou, só que o resultado não veio, mano. O resultado não veio, entendeu? O resultado não veio, resultado não veio. Para sair dessa fase, o Bugre conta com o atacante Lucas Paraíso, que já é um dos artilheiros da equipe na temporada. Foram 2 gols em 3 jogos com a camisa alviverde. Ele divide esse posto com Bruno Mendes, Reinaldo e Pablo Tomás. Outra estatística que chama atenção é que Lucas Paraíso tem 3 jogos no Brinco de Ouro e 3 gols marcados. Vale lembrar que em um dos jogos o atleta ainda vestia a camisa da Portuguesa. O camisa 7 assumiu a titularidade no ataque após a lesão de Caio Dantas contra o Botafogo. A tendência é que ele seja novamente utilizado entre os titulares na próxima partida. Em busca de reabilitação, o Guarani enfrenta o Paysandu no próximo sábado às 9 horas da noite no estádio Brinco de Ouro. Bom, com relação a essa cobrança da torcida, a informação que se tem é que os torcedores entraram em contato com a presidência. O Marconato, André Marconato, que é o presidente, conversou com a comissão técnica, conversou com os jogadores e eles toparam fazer esse bate-papo. E aí então foi autorizado a entrada. Não houve nenhum tipo de invasão. Não. Foi pedido esse contato, a diretoria entrou em contato com os jogadores e comissão técnica, eles aceitaram. Nomearam, inclusive, para falar com os torcedores, o Vladimir, goleiro Vladimir. E, claro, o Júnior Rocha, né, em nome da comissão técnica. Agora, dá resultado esse tipo de situação? Quanto tempo já vem acontecendo isso no futebol? Não dá resultado. Resultado que eu digo é resultado prático. Teve também uma conversa em separado dos torcedores com a administração. Até, inclusive, houve uma cobrança mais ríspida com a administração. Com os jogadores, o diálogo foi ameno. Não houve nenhum tipo de violência, apenas a conversa, uma conversa amena, tranquila, com os jogadores e comissão técnica. E uma conversa um pouco mais forte com a direção do clube, e inclusive exigindo a saída do CEO Ricardo Moisés. André Marconato ficou de conversar com os seus pares de diretoria e depois vai dar uma resposta para a torcida. Qual é a providência que vai ser tomada com relação a isso? Mas eu volto a repetir, se desse resultado esse tipo de negócio, esse procedimento, aí sempre que o time começasse a perder era colocar lá a pressão da torcida para resolver, né? Eu estou em comunicação desde 1986, comecei lá em Jundiaí como rádio escuta. E o início da minha carreira, hoje nem existe mais isso. Ficava ouvindo as rádios do Rio de Janeiro para pegar placar, informação, para passar quem falava no microfone. Depois de muito tempo eu fui
começar a reportagem lá no futebol amador de Jundiaí. E durante 75% da minha carreira eu fui repórter esportivo. Fui setorista do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, muitos anos, o Gleger, né? O Gleger estava lá, né? Treinando, várias vezes. Muitas vezes atrás do gol, fazendo cera, ele piscava para mim, né? Malandro, um ótimo goleiro e um grande cara, sempre foi. E eu cansei de ver isso na minha vida, porque eu era setorista, eu vivia isso. Eu vi mais de 50 vezes isso. Sabe em quantas vezes isso surtiu algum efeito positivo, Batista? Nenhuma vez. Respeito, tá? É legítimo. Foram lá solicitar o presidente, jogadores e técnico aceitaram conversar. Legítimo. Mas o resultado prático disso, normalmente, piora o que já é ruim. Vamos aguardar. O CH estava falando aí, eu como atleta vivenciei isso inúmeras vezes. E isso aí, gente, é o seguinte, ó. Ontem eu recebi algumas mensagens, que eu estava no programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, e eu disse que isso aí é normal. E é verdade. Isso é a cultura do futebol. Quantas vezes aqui nós vemos aqui o Corinthians sendo cobrado, né? A torcida do Flamengo esses dias lá no aeroporto, lá cobrando jogador. Isso aí acontece. Isso acontece. Aí tem o acordo com a diretoria, a comissão técnica e jogadores. Não, vamos conversar, não tem problema. Desde que seja pacífico, tá tudo certo. Né? Agora, tem uns caras que quebra carro, entra quebrando vestiário, batendo em jogador. Isso aí não adianta nada. Como aconteceu em Itu, né? Exatamente, que nós estávamos falando ontem, inclusive. Então, Batista, o que eu achei assim, olha, exagerado, eu achei, essa é a minha opinião, tá? Foi o Júnior Rocha ali, não, porque isso, porque aquilo, não, porque aqui, isso é comigo, é responsável. Calma, eu acho que tem que dar uma satisfação para o torcedor foi para lá para ter uma satisfação. Peraí, o que está acontecendo? Né? E aí foi conversado, o Vladimir foi bem na fala dele ali também, que é um cara experiente, né? É um dos caras que é referência no elenco, tá tudo certo. Sendo pacífico, repito, tá tudo certo. Agora, se você me perguntar, resolve alguma coisa? Claro que não. Claro que não. Sabe por que não? Porque tem alguns jogadores, né? E são poucos, tá? Que às vezes essa pressão atrapalha. Que às vezes o cara não tá com o emocional legal, sabe aquele negócio? A hora que você joga uma responsabilidade pro cara, a perna treme, joga e isso acontece. Joga com medo. Aí isso acontece. E é por isso que atrapalha. É por isso que atrapalha. Agora, quando o cara tem personalidade, beleza, tá tudo certo, amigão. Você tá torcendo lá e eu vou fazer a minha aqui. Mas tem alguns atletas que dentro do elenco, né, que às vezes pega no emocional e na hora de resolver o peso da responsabilidade, não vai conseguir executar aquilo que ele pode. Então é por isso que atrapalha. Mas tá tudo certo, desde que seja pacífico, repito, não tem problema nenhum. O torcedor quer uma satisfação, foi lá, teve a satisfação do treinador, teve a satisfação de um jogador que é líder do grupo e tá tudo certo. Agora, sabe, para acabar de vez com isso tudo aí, ou não? Sabe, CH? O remédio disso tudo? Ganhando o Paysandu. Você sabe que você fez uma pergunta ontem, e eu tenho que dizer porque essa pergunta é extremamente pertinente e cabe para toda a situação. Carlos Henrique, o time está deixando de correr? Está faltando dedicação? E eu respondi, não. Esse não é o problema desse grupo. Aliás, nas mãos do Júnior Rocha, o time está correndo um pouco mais. Não está resolvendo. Mas dedicação não está faltando. Certo, Gleber? Eu acho que não. Entrega, os caras estão se entregando sim. Mas é que não é só isso que ganha o jogo. Né? Tem a questão emocional, que para mim é o que mais pesa na equipe do Guarani, é o aspecto emocional. Tem a parte técnica, tem a parte tática. E a parte técnica, junto com a emocional, vai em cima disso que eu estava dizendo agora. Que às vezes o cara quer... Por exemplo, o cara sai na cara do gol. A hora que ele vê o goleirão, se ele tá bem com ele mesmo, o que ele faz? Tuque! Acabou. E se ele tá gigante? E se ele tá com esse peso da responsabilidade? Isso. Aconteceu no último jogo. Exatamente. E olha, é o seguinte, tem um fator que é positivo nessa manifestação da torcida. É o seguinte, não aprova esse negócio de ir no clube e fazer cobrança, isso aí não adianta, não resolve nada. Mas é o seguinte, mostra que a torcida está interessada. A pior coisa que pode acontecer é a indiferença. Se a torcida desistir, aí está tudo acabado. Aliás, não é só no futebol, serve para a vida.
Não pode ter a indiferença. Se tiver a indiferença, deixa aí, vai. Não tô nem aí com isso aí, mas esse é o pior negócio. Então, não tendo indiferença, a cobrança, a manifestação, significa que a torcida está interessada. Olha aqui, nessa foto dá para ver ao fundo o André Marconato, que é o presidente do clube. Ele tá lá no fundo, ó. Olha lá, tá vendo? Ó? Olha, e sabe aqui do lado aqui André é o seu Marconato e o Rubão. Rubão é vice-presidente. Andou batendo boca aí na internet com torcedores, inclusive usando palavras de baixo calão. Pediu desculpas para os torcedores. Tá certo, Rubão? Errou, cabeça quente, falou besteira e aí pediu desculpa para a torcida. O Rubão é aquele de óculos que está ali ao lado do André Marconato. Então é isso, né? Tem que, neste momento, acontecer uma junção. Então esse contato aí pode servir para que o torcedor daqui para frente possa apoiar. Como disse ontem no programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, o Tigrão. Fazer uma movimentação gigante, colocar 10 mil torcedores no sábado às 21 horas para empurrar o time do Guarani. O Guarani vai ganhar do Paysandu. Teve uma vez, eu tava jogando na Portuguesa, e a Portuguesa lá todo mundo sabe que a pressão lá é gigantesca também, né? E aí teve uma troca de treinador. E nós não ganhávamos alguns jogos. O treinador chegou no vestiário e falou: eu trouxe a solução de todos os problemas. Sabe qual ou não? Vamos ganhar o próximo jogo. Acabou. Guarani, o Júnior Rocha, ganha do Paysandu e tá tudo certo. Aí você vai ter tranquilidade para trabalhar para os próximos jogos. O Guarani precisa da vitória. Eu falei isso, nós falávamos juntos. Estávamos contra o América Mineiro. Não ganhou, agora precisa ganhar. E tá aí a oportunidade, já é sábado. Vamos falar um pouco então a respeito desse jogo. Como ganhar? Como ganhar esse... Tá bom, tudo bem. Pergunta. Isso aí tá parecendo a história dos ratos. Você quer a bula do jogo ou não? Os ratos que estavam sendo vigiados lá pelo gato. Aí um rato pegou e falou isso, né? Ele levantou, né, os ratos todos ao redor da mesa. Aí o rato falou: eu tenho a solução. Aí o rato-chefe, né, o Big Boss, falou: qual é a solução? Ele falou: colocar um sininho no pescoço do gato. Quando ele estiver se aproximando, nós vamos saber. E aí a gente corre pra toca. Tá, e quem vai pôr? Foi isso que o chefe perguntou. E quem vai colocar o sino no pescoço do gato? Isso resume muito da história do jogo sábado. Isso aí. Muito mesmo. Ah, bom, legal. Não, a ideia é boa, Vai vencer como? Vamos ganhar o jogo contra o Paysandu, legal. Como? Quanto foi Paysandu e Vila Nova? 6-0 pela Copa Verde contra o Vila Nova. Tudo bem que o Vila Nova estava com sub-20, mas 6-0. Bom, é o seguinte, com a minha cabeça aqui precisa mudar bastante coisa. E o principal, que eu venho aqui no deserto, sozinho, né, com um cantilzinho de água, a pé sangrando, desde o ano passado falando, precisa mexer no meio campo. Tem jogador jogando que, né, não rende nada. Jogador entendeu? Jogador é só publicidade, propaganda, mas na hora da entrega, nada. Então é o seguinte, se não mexer no meio campo, se não começar o jogo com jogadores que estão no banco de reserva faz tempo, tem que mexer o doce. Se não mexer no meio campo, não ganha no Paysandu. Eu vou torcida total para ganhar o jogo. Vamos desejar isso. Agora, se continuar fazendo a mesma coisa, escolhendo os mesmos jogadores, o jogo tem que ser simplesmente assim. França de começo, para começar o papo. Ah, mas ele não é um baita jogador, certo, Gleger? O Gustavo mas França? É melhor do que aqueles que estão jogando. É simples assim, na minha modesta opinião. Será? Eu ia, assim, sabe por quê? Eu não tenho assim uma certeza. Sabe o que aconteceu? No jogo passado do Guarani, nós pedimos o Gustavo França. Ele entrou. E nós vimos o que aconteceu. Pra mim, o Guarani é o seguinte. Primeiro, eu vou repetir de novo. Tô eu também nesse mesmo... Tô atrás de você no deserto ali, tá? Tá? Tô. Tá com o cantil? O meu cantil já tá vazio, porque de tanto eu falar e beber água... Vamos morrer no deserto nós dois. Então é o seguinte,
Emocional. Guarani é emocional. Como é que você toma como é que você toma um gol, aquele primeiro gol que o Guarani tomou contra o América? Tá ganhando o jogo de 1-0. Aí o cara sai lá no meio de campo para receber, o zagueirão sai da linha e vai lá. Vum. O que aconteceu? Furou. O cara foi lá no linha de fundo, cruzou, e o lateral direito que estava lá junto com o cara, o que ele fez? Nada. O Guarani tomou o gol. Né? Então, assim, isso aí, Batista, sabe o que acontece? Por que eu falo que é emocional? Porque o cara eu que já joguei futebol, a gente sabe. Cara, o treinador, ele fica falando durante o treinamento, sempre a mesma coisa, vamos treinar assim, vai fazer assado. Chega lá no hotel, tem treinador que gosta de dar preleção no vestiário. O cara fala, vai acontecer isso, nós temos que fazer isso. Agora, se o cara não tiver aqui, sabe quem que falava isso? Paulo César Carpegiani. O Carpegiani falava assim, eu vou dar preleção antes do almoço. Antes do almoço. Porque eu vou falar pro cara, o cara vai almoçar, ele já vai ficar... Então a preleção do Carpegiani era sempre antes do almoço. Eu não sei porquê, mas ele falava isso. Aí ele falou, sabe por quê? Porque às vezes tem jogador que às vezes você fala e o cara não consegue raciocinar. Então você precisa falar antes, aí ele vai almoçar, ele vai memorizar, ele vai se concentrar, vai descansar e vai pensando. É exatamente isso que está acontecendo. O Guarani, o problema é aqui, emocional. Então tem que contratar o Olimar Tesser, o hipnólogo. Ele vai resolver. Vai? Vai. Andar em cima do caco de vidro? É aquele lá, né? É aquele. Misericórdia.